Oi, boa noite a todos. Estamos aqui para resolver, a primeira questão dessa playlist. Eu resolvi dividir os vídeos em duas partes, uma onde eu explico a teoria de como eu vou resolver aquela questão e outra onde eu aplico aquela teoria que eu expliquei na primeira aula, né? Eu acho que assim os vídeos conseguem ser muito mais rápidos, né? E eu consigo também dar mais profundidade à questão, tá? Mas para que todos consigam entender, né? Para quem é mais rápido, pode já pular para a segunda aula, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, eu acho também interessante para quem quer aprender a implementar, né? Ver a aula de lógica, né? De parte de como eu vou resolver a questão. E depois tentar implementar e, se não conseguir, ou se conseguir, né? É interessante ver a parte de como eu implementei, né? Porque assim vocês conseguem ver várias formas, né? De resolver a questão, né? Então, como é que a gente encontra aqui nesse sistema as questões da SPC, né? Bom, a gente pode vir aqui em problemas e ir em buscar nas questões. Aqui a gente pesquisa por SPC. E onde está problemas, a gente coloca origens. E clica em buscar. Tudo bem? Aqui vai aparecer várias questões, né, das maratonas anteriores. Nessa primeira aula eu escolhi uma questão da maratona de 2004, conhecida como ajude, né? É uma questão bem simples, tá? Eu acho que vai ser ótimo para a gente iniciar, né? Então, bom, aqui a primeira etapa, né, é óbvio, é ler a questão, né? Então vamos começar. Então, nós temos que admitir, precisamos da sua ajuda. Esse ano as coisas não estão correndo tão tranquilamente quanto queríamos, e nós não conseguimos finalizar o sistema do software da competição a tempo. Uma parte vital está faltando, e como você sabe, nós precisamos desse sistema funcionando até a tarde, para a verdadeira competição. A parte que está faltando é a que computa a pontuação dos times, dada a lista de submissões deste time. Por favor, alguém nos ajude. A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha do caso de teste contém um único inteiro N, né? Então, vem aqui eu recebo um N, né? Indicando o número de submissões do caso de teste, né? Então, eu digitei 3, vai haver 3 submissões, né, aqui. Ótimo. Aqui ele fala que, dentre os testes que ele irá realizar, né, o valor de n não passará de 300 e também não será um número negativo ou nulo, né? Ficará sempre nesse período, né, entre 1 e 300. Cada uma das n linhas seguintes descreve uma submissão, né? Ou seja, isso aqui é a descrição de uma submissão. Isso aqui também e isso aqui também. Cada uma dessas linhas contém o identificador do problema, uma única letra entre A e Z, né? Ou seja, vai vir um caractere aqui, né, entre A e Z, que é o identificador dessa minha linha, né? Seguida por um inteiro T, representando o tempo em minutos, né? Seguido por um julgamento, a palavra correct ou incorrect, né? Ótimo, esse aqui é o tempo que ele submeteu essa questão, e isso aqui é se a submissão, né, retornou um resultado positivo ou negativo, né? Se a questão está correta ou incorreta, né? Ótimo. Algo que eu recomendo, aliás, falta a gente ainda ler essa parte da saída, né? Para cada caso de teste, a entrada do seu programa deve imprimir uma linha contendo dois inteiros, o S e o P, né? S e o P, né? Tem que ter um espaço em branco entre eles, tá? Se houver dois espaços em branco, vai dar presentation error, né? Então fala aqui, separados por um espaço. Onde S é o número de problemas distintos com o julgamento correct, né? Então, um acerto, dois acertos, três acertos, e aqui, um 3, né? E o P é o tempo no qual cada problema distinto foi julgado pela primeira vez como correct, né? Somado a 20 para cada julgamento incorreto recebido nesse problema, né? Desde que no final o problema tenha sido julgado como correto. A saída deve ser escrita na saída padrão, né? Ou seja, utilizando o print line, né?
como se fosse o terminal, né? Ótimo. E eu acho algo que eu recomendo bastante é vocês pegarem essas entradas, tá? E transformarem nessas saídas utilizando um lápis e uma caneta, né? Então eu vou fazer o mais próximo que eu tenho disso, tá? Utilizando aqui a minha mesa. Ótimo. Esse 3 aqui, ele é o meu N, né? É um valor que vai ser digitado pelo usuário. Então, nesse primeiro caso de teste, o meu N é igual a 3, né? O meu S é a quantidade de submissões corretas, né, que essa equipe teve, né? Então, ó, isso aqui deu incorrect, incorrect, incorrect. Ou seja, todas as submissões que ele teve foram incorretas, então nenhuma submissão, né, foi correta, né? E o P? O P, ele é o tempo, né, em que uma questão foi julgado pela primeira vez como correto, né? Nesse primeiro caso aqui de teste, né, ele não tem nenhuma questão que foi julgada como correta, né? Inclusive, ó, o S é igual a zero. Então, o P automaticamente ele é igual a zero, tá? Então, vamos aqui para o outro caso de teste, né? Olha, aqui o meu N é igual a 5, ou seja, há 5 submissões desta equipe. O meu S, ele é 1, 2, 3, tá? Então, S é igual a 3, né? E eu vou até apagar isso aqui. Meu S é igual a 3. E o meu P, novamente lembrando, é o tempo em que a minha submissão foi marcada como correta pela primeira vez, tá? E lembrando que a cada submissão incorreta dessa questão, tá, deve ser acrescentado 20 minutos, ok? Então, vamos aqui, ó. O A, correto, né? Acertou. Não há nenhuma submissão anterior que fosse incorreta, né? Então, o A é igual a 100, né? Isso aqui representa o A, tá? Mas, ó, o B teve um incorreto e depois ele acertou o B, né? Ele acertou o B no tempo 111, né? 111. Ótimo. Só que ele já havia errado uma vez o B, né? Então, para cada vez que eu erro uma questão, eu tenho que adicionar 20 no tempo, né? Então, é 111 mais 20, né? E esse carinha aqui corresponde ao tempo que eu utilizei, né, respondendo a questão B, né? Mas, ó, a questão C eu não errei nenhuma vez anteriormente, né? Ó, essa aqui é uma submissão da B, essa outra submissão da B, essa submissão da A, né? Não errei nenhuma vez o C. Então, 200, né? Mas, olha, o D, eu não acertei o D. Em nenhum momento eu acertei o D, tá? Se em nenhum momento eu acertei o D, então eu não computo esse valor, tá? Eu só computo esse valor se ele tivesse acertado o D, né? Se houvesse uma outra linha aqui dizendo D correct, né? Aí eu computaria. Ok? Esse meu carinha aqui, só colocando aqui. Esse meu cara é o C, tá? E de qual forma que a gente vai colocar isso aqui de uma forma de programação, né? Só lembrando que existem várias formas de colocar isso no formato de um programa, né? Isso aqui eu vou estar precisando somente uma delas, tá? Então eu vou vir aqui. Meu Deus. Pronto. Olha, o S é bem simples, né? O S é só um contador. Um contador. Se a questão tá certa, né? Se a questão tá certa, né? Se a questão tá certa, mais um, se não nada, né? Se não mais zero. Não tanto faz. E mais o P, né? O P que é a parte difícil mesmo. O P, ele tem várias regras, né? Quanto mais regras de negócio, mais difícil é, né? Bom,
o que eu pensei foi utilizar algo que em Java nós conhecemos como hash map, né? Em Python, a gente conhece como dicionário ou PHP, já existe um suporte nativo, né, do PHP, do uso próprio array, né? Em JavaScript também já existe, né? E o que essas várias bibliotecas fazem, né? Basicamente, elas dão um nome a uma posição do meu vetor, né? Quando a gente está programando lá em vetor, com o vetor, né? O vetor tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, etc, né? Aqui, cada posição tem um nome, né? Então, por exemplo, a primeira posição tem o nome A, né? A segunda posição tem o nome B, né? E assim por diante, né? Só um exemplo, tá? Beleza. Eu vou definir cada questão dessas aqui como uma posição desse meu hash map, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, vou tentar simular aqui um hash map, né? Com uma tabelinha. Essa aqui é a posição A, B, C e D. Isso aqui, né? Ficou grandão. Ótimo. Né? E o que eu vou colocar nesse meu hash map? A quantidade de vezes que ele errou uma questão, né? Olha, por quê? Porque eu tenho que adicionar 20 a cada vez, né, que ele errou uma questão, né? Por exemplo, aqui no B, novamente. Ele errou uma vez a questão, então eu adicionei 20. Se ele errasse duas vezes a questão, eu adicionaria 40. Se ele errasse três vezes a questão, eu adicionaria 60, né? Ou seja, sabendo quantas vezes ele errou, né, basta eu multiplicar por 20. E eu tenho esse tempo, né, que é, digamos, uma penalidade, né, por errar. Então, olha, vamos considerar esse segundo caso. Ó. O A, quantas vezes ele errou? Nenhuma vez, né? Então, aqui zero. Né? O B, quantas vezes ele errou? Ele errou uma vez, né? Então, uma vez. O C, quantas vezes ele errou? Nenhuma, né? Então, nenhuma. O D, quantas vezes errou? Errou uma vez, né? Errou uma vez. Ótimo. Agora nós já fizemos essa contagem de quantas vezes cada questão errou, né? Mas ainda nós queremos saber quem é esse meu P, né? Só lembrando que o P ele só é calculado sobre aqueles valores com que em algum momento, né, a questão foi marcada como correta, né? Então eu vou ter lá na minha programação um if correto, né? Se se ele acertou a questão, né, eu vou aqui nesse meu cara, né? Eu vou aqui na questão que corresponde, né? Aqui ele acertou, por exemplo, aqui, ó. Ele acertou a questão B, né? Então, eu vou na posição B, pego o tempo, né? Esse meu P aqui, o tempo que tinha anteriormente, é igual a P mais 20, né? Vezes 1, né? 20 vezes 1, que é a penalidade. E mais o tempo, o momento que ele acertou a questão, né? Então, seria esse tempo aqui, ó, mais esse 111, né? Vou colocar aqui como time, né? Então, se ele estiver correto, esse P ele vai ser igual a P mais 20 vezes a quantidade de vezes que ele errou a questão, mais o tempo que ele acertou a questão, né? Eu acredito que agora nós já temos tudo aqui para conseguir desenvolver o programa, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula, onde eu aplico toda essa lógica aqui que eu tentei ensinar para vocês em um programa, no caso na linguagem Java, né? Mas, novamente, utilizando essa lógica, vocês conseguem aplicar em qualquer linguagem, tá? Em C, por exemplo, lá não existe nada com hash map, né? Então, vocês vão ter que utilizar dois vetores, né? Um vetor onde vai armazenar esses caracteres, né? E outro que vai armazenar
a quantidade de vezes que ele errou, né? E só lembrando, né, que essa é uma forma de resolver esse problema, tá? Se vocês tiverem outra forma de resolver esse problema, tá? Por favor, me enviem um e-mail, né? Aí com o seu código que eu vou tentar até explicar, né, a forma que vocês resolverem esse problema. Então é isso, gente. Até mais. Até a próxima aula.